Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui neste lugar. E Ele está restaurando os nossos sonhos. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. A paz do Senhor, queridos, aqui é a Tia Kelly e o esboço da pregação de hoje tem por tema Curados para Curar. A todos vocês, evangelistas de crianças, líderes que aceitaram o desafio de fazer em 2019 um Curados para Curar em vossas igrejas, se preparem, tá? Porque o tema é forte. Satanás vai tentar impedir, vai se levantar, mas é preciso ter ousadia e coragem para ministrar essa palavra com a autoridade dada por Deus. Sabemos que para curar uma ferida é necessário limpá-la antes de colocar o remédio. E isso dói. As pessoas não gostam que mexam na ferida. Mas é preciso, porque assim como Satanás vem tentando destruir a nossa nação, atacando as famílias, em especial as crianças, temos também a convicção de que o avivamento, a cura, a transformação, a solução para o nosso país vem a partir da criança, porque a criança é a família, é o presente e é o futuro. Então vamos gerar crianças curadas, em nome de Jesus, para curar. Curados para curar. Existem muitas pessoas doentes que carregam consigo feridas infeccionadas no coração e na alma, causada por algo que aconteceu lá no passado. Algumas dessas pessoas, infelizmente, já até nasceram em lares que ferem, ou lares negligentes, que não cuidam dos seus e se deixam ferir. De uma forma ou de outra, são pessoas que precisam de cura interior. E juntamente com essa cura, certamente, nós sabemos que virá a libertação. Porque pessoas feridas ferem. Mas mesmo assim, quantas e quantas pessoas a gente conhece que passam anos sentindo dores terríveis, se automedicando para aliviar momentaneamente. Sabem que precisam procurar um médico, mas não procuram. Vocês conhecem gente assim? Está sentindo dor, sabe que precisa de tratamento, mas não vai a médico. Tenho certeza que todo mundo conhece. Mas não para por aí não. Nós também sabemos que existem pessoas que carregam consigo graves doenças que foram causadas pelos seus próprios hábitos, sabia? Aliás, maus hábitos. E o pior é que continuam fazendo tudo errado. E dizem assim, um dia eu paro. Alguém aqui conhece gente assim? Pessoas teimosas que sabem que não pode fazer determinadas coisas e fazem assim mesmo, na teimosia. E por conta desses maus hábitos, estão ficando cada vez mais doentes. E ainda tem aquelas que carregam doenças contagiosas e escondem de todo mundo. E vivem normalmente por aí como se não tivesse nada. São aquelas que você conversa, são aquelas pessoas que você conversa com elas e depois fica se sentindo mal. É contagiante, é incrível o mundo espiritual. Mas eu volto a repetir, um sangue contaminado contamina os outros. Vai usar uma agulha contaminada de um sangue de um doente? Certamente haverá a contaminação. Contudo, damos graças a Deus, porque Jesus veio justamente para os doentes. Ele é o médico dos médicos e o hospital em que ele atende não fecha. Seu plantão é o quê? 24 horas. E nós estamos no lugar certo. Tudo é a decisão da pessoa. Se você pode mudar, largar esse peso, se você pode ser curada pelo Senhor Jesus, se você pode deixar o médico dos médicos te curar de todas as dores, por que ainda tem gente que faz questão de carregar todo esse peso
Deixa Jesus, o médico dos médicos, te curar de todas as dores. Que tal essa nova vida? Curado e liberto por Jesus. Mas especialmente nessa noite, nós vamos tratar das doenças causadas pelos nossos próprios maus hábitos. Então, abra o seu coração e reconheça as áreas que estão precisando de cura, pois a cura e a libertação dependem de 2 fatores. Uma é a sua atitude, a atitude da pessoa, e a permissão para a livre ação do Espírito Santo. Se dê esse presente, reconheça e permita que Ele, Jesus, o médico dos médicos, te cure e cure toda a sua casa. Mas, tia Kelly, quais são esses maus hábitos? Pecados, sejam eles conscientes ou inconscientes. Você pode dizer assim, mas eu não fiz por mal. Não importa. Por falta de conhecimento, negligência. Agora, também não basta apenas buscar o tratamento espiritual. Precisamos nos manter saudáveis, literalmente curados para curar. Precisamos de uma boa alimentação, que é ler a Bíblia, exercícios diariamente, é muito importante. Quais são os exercícios? Pôr em prática a palavra de Deus, porque não adianta a gente conhecer, não adianta a gente ministrar na vida dos outros se a gente não pratica em nossa própria vida, porque nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. Precisamos estar no hospital regularmente, não podemos abandonar as nossas consultas, o nosso tratamento é regularmente e o nosso hospital é a igreja. Precisamos também de vitaminas diárias, não tem jeito. Vamos orar, jejuar, nos consagrar, até mesmo os louvores que nós ouvimos, o dia que nós passamos em adoração, em oração, tudo isso são vitaminas diárias. Às vezes a gente passa um dia inteiro vendo televisão, às vezes na nossa casa toca música mundana e nós estamos nos alimentando mal o nosso espírito com as coisas do mundo, com as músicas do mundo. Agora, por que tem sido tão difícil nos dias de hoje levar essa rotina a sério? Mas como iremos proporcionar a cura se nós mesmos estivermos doentes? Fica difícil. Queremos curar pessoas, trazendo-as para Jesus, falando, abandone os seus pecados. Mas observe que mesmo dentro da igreja, em nosso meio mesmo, de evangelistas, de crianças, estamos em plena disputa, fazendo fofoca, guardando em nós sentimentos de inveja. Quando a gente não perde a chance de lançar calúnias, falar mal, somos até mesmo capazes de mentir e roubar. Como vamos curar se estamos vivendo assim? Eu avisei que tem que ter coragem para ministrar essa palavra. Ela não é fácil. É uma palavra desafiadora, até para a gente que está ministrando. Mas é por isso que estamos aqui hoje. A igreja é o nosso hospital e Jesus é o médico dos médicos. Não precisamos ter constrangimento, porque ele diz assim na sua palavra. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos na casa do Senhor. Hoje é noite de cura para líderes doentes, famílias doentes, filhos, crianças, adolescentes que estão agonizando e morrendo embaixo de escombros. E não podemos deixar que o orgulho ou a falsa aparência nos impeça que venhamos a reconhecer que todos nós precisamos de cura. São muitas famílias doentes. Os pais deixam os filhos fazerem o que bem entendem. Os filhos estão à mercê de si mesmos. Aí a válvula de escape da família é a famosa frase: não tem nada a ver, exagero. O meu filho tem privacidade. Ou então assim, aquela famosa frase: não gosto que chame a atenção do meu filho. Deixa ele, isso é coisa de criança. Estamos fazendo vista grossa para muitas coisas. Mas não tem jeito, não tem uma outra fórmula. Para dar certo, vai ser necessário dizer negativo, filho. Deus não se agrada. Vai ser necessário mesmo impor limites, horários, corrigir, dialogar. Não tem outra fórmula.
Os pais precisam ficar atentos ao comportamento, atentos nas amizades, na internet, nos gostos musicais, nas roupas que estão vestindo. É preciso que os pais digam assim para as crianças: se alguém te chamar a atenção na igreja, em casa nós vamos conversar, ao invés de dizer: não gosto que chame a atenção do meu filho. Porque as crianças observam tudo e elas aprendem muito rápido. A mesma falta de respeito que se tem com a tia da igreja, com a professora, é a mesma falta de respeito dentro de casa, com a família que não tem autoridade e não tem pulso mais para educar. E é justamente esse parafuso frouxo, esse parafuso aí que está solto, que tem deixado a brecha por onde tem entrado as doenças que têm levado à morte espiritual. As crianças estão em coma. E é muito simples de se constatar isso. Vamos observar o comportamento, a falta de respeito. Vamos observar as notícias que vemos na internet, os relatos, os vídeos. Qual é a ordenança bíblica? Em Provérbios 29, do 15 ao 17, diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Esse é o motivo de tanta vergonha. Os filhos estão entregues a si mesmos. Aonde está a família? Aonde está a vara da correção? Aonde estão os pais disciplinando? A estrutura dos filhos são os pais. Mas a partir do momento que os pais estão trabalhando demais, estão ocupados demais, porque os tempos mudaram, os tempos se modernizaram e a mulher teve que sair também para trabalhar. O pai é o provedor, trabalha fora, chega à noite. A mãe ficava em casa e criava os filhos, mas aí a mãe também precisou sair para trabalhar. E agora? O que aconteceu com o teto dessa casa, com a estrutura desse lar? Não tem mais lar. Os pais estão ausentes. Pois é, a casa caiu. Exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. A casa caiu, o telhado, o teto caiu em cima dos filhos. E sabe o que acontece? Os filhos estão embaixo de escombros, estão agonizando, estão pedindo resgate, estão morrendo. É apenas uma ilustração, mas é exatamente isso que tem acontecido nos dias de hoje. É ideologia de gênero, esse sexo desenfreado que tem sido ensinado nas escolas, porque eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem ser o que eles quiserem. Dentro dessa conotação sexual vem o homossexualismo. Vamos experimentar de tudo, vamos fazer de tudo. Quando os pais saíram para trabalhar, quando os pais ficam o tempo todo na internet e não conversam com os filhos, chegam cansados, vão dormir mais cedo e os filhos ficam até de madrugada na internet. Os pais estão exaustos, estão cansados, estão ocupados, estão resolvendo outras coisas. O filho pode até estar dentro de casa, mas com quem ele está? Se ele tem privacidade, ele tem internet, tem celular, com quem ele está? Com quem ele está se relacionando dentro de casa? Sabe? E as coisas só pioram com a ausência da educação que os pais deveriam estar dando aos filhos. Eles saem por aí desrespeitando os professores, idosos ou qualquer pessoa que representar limite. Até mesmo os próprios pais dentro de casa. Saem por aí afrontando a sociedade com atos libidinosos pelas ruas, fazendo questão de chocar e chamar a atenção negativamente, dizendo assim, nós estamos aqui. E a igreja? Sabe o que eu penso? A igreja luta, geme, chora, tentando resgatar tantas vidas, tantos filhos e filhas debaixo de escombros. Mas se o pai e a mãe, se eles não voltarem a olhar para dentro de casa, para dentro dos seus lares, não tem jeito. A igreja não substitui a família. Nós precisamos da família.
dos pais cuidando, segurando o teto. Volte a segurar o teto da sua casa. São tantos jovens, tantas crianças sem limites, que a gente se pergunta qual será o futuro do nosso país, já que os nossos jovens, as nossas crianças estão tão doentes e eles são o futuro. Como será? Porque enquanto os pais estão trabalhando, as escolas estão ensinando a ideologia de gênero, estão ensinando, vocês podem ser o que vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E quando a família se reúne à noite em casa, já estamos todos tão cansados que não temos tempo para conversar, para instruir, para orar juntos, para educar. As crianças estão assim, feridas, machucadas, agonizando. Se nossas crianças estão doentes, nosso futuro também está doente. Se uma criança morre, o futuro morre junto com ela. Todo dia chega um vídeo envolvendo crianças e adolescentes. Crianças pequenas se drogando, adolescentes, estudantes aos montes pelas ruas, com atos libidinosos, pelo simples prazer de afrontar a sociedade. Crianças e jovens que perderam a sua identidade, acreditando que eles realmente podem ser o que eles bem quiserem, se relacionando até mesmo com objetos e animais. O crescimento de adolescentes estupradores, sim, adolescentes que abusam de crianças menores, crianças e adolescentes roubando pelas ruas, ladrões, estudantes, meninos e meninas que se prostituem em troca de dinheiro, de favores banais. Tudo isso acontece enquanto os pais estão trabalhando. Levam para casa amiguinhos da escola, praticam sexo livremente, quando não estão assistindo conteúdos obscenos. Pior ainda, tem crianças que são deixadas aos cuidados de terceiros e quem deveria cuidar, inclusive está recebendo para isso, está ensinando tudo que não presta, quando não está maltratando ou abusando. E na ausência da família, Satanás adota. Ele se faz presente na vida da criança. Mesmo quando a família é uma família presente, está atenta, ele já quer invadir. Sabe qual é a maior prova disso? É o crescimento assustador de amigos imaginários. Os amigos imaginários são demônios que encontram lugar em nossas casas, se apresentam como amigo dos nossos filhos e passam a ter um relacionamento com eles. Normalmente esses demônios se acham no direito de entrar através de uma palavra de rejeição, através dessa ausência, desse vazio. Demônios que se tornam amigo das crianças desde bebê. Aí Deus me fez lembrar daquele desenho Monstros S.A., onde os demônios se relacionam com as crianças. Inclusive, o choro e o riso da criança é a energia do mundo deles. Olha a mensagem que esse desenho traz. Ainda digo mais, mesmo antes do seu filho começar a falar, ele já está ali ensinando coisas terríveis para a criança. Uma das maiores provas disso é uma criança de 4 anos, de 3 anos, se identificar com um sexo biológico diferente do dela. O que uma criança de 4 anos sabe sobre sexualidade? Aí vem os especialistas que defendem a ideologia de gênero e dizem o quê? Isso é de nascença. Não tem como uma criança de 4 anos fazer uma escolha dessa, se não for de nascença. Mas nós que servimos a um Deus vivo, nós que somos evangelistas de crianças, nós sabemos que isso não é de nascença, como afirmam os defensores da ideologia de gênero. Isso é ação de demônios. De alguma forma, nós, pai, mãe, autoridade espiritual da criança, demos alguma legalidade. E esses demônios que as crianças identificam como amigo imaginário ensinam coisas terríveis a eles. Diz para o menino que ele pode usar roupa de menina. Diz para a menina que ela pode ser um menino. Então nunca deixe de orar. Nunca deixe de abençoar, consagrar a sua família, os seus filhos e a sua casa. Porque se o seu filho tem um amigo imaginário, é porque o demônio encontrou lugar, espaço, entrou por uma brecha e está morando dentro da nossa casa. E nós não podemos aceitar isso. E no nosso cansaço, na nossa ausência, ele se faz amigo dos nossos filhos. Não se esqueçam disso, pai e mãe. Se o teu filho estiver falando sozinho, conversando sozinho e dizendo que tem um amigo imaginário, repreende, expulsa esse demônio em nome de Jesus.
tive uma experiência com meu filho Arthur. Hoje ele tem 7 anos, na época ele tinha 4. E ele começou a falar pra gente que ele queria ser menina, que ele não queria mais ser menino. E começou aquilo constantemente. Eu e o Luciano começamos a conversar com ele, que ele era menino, que Deus fez ele menino. E todo dia ele falava. Um certo dia eu estava fazendo almoço, ele chegou na cozinha e falou: mamãe, você mentiu pra mim. Eu falei: eu menti pra você? Como? Você falou que eu não podia ser menina, e eu posso ser menina se eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei: quem te falou isso? O meu amigo. Aí eu: que amigo, Arthur? O meu amigo que vem todo dia conversar e brincar comigo. Aí eu falei: que amigo é esse? Onde ele tá? Ele tá ali no sofá conversando comigo, e ele falou que se eu quiser ser menina, eu posso ser. Aí eu falei: me leve então, me mostra o amigo. Aqui, ele aqui sentado. Aí eu falei: como é que é esse amigo? Que roupa ele tá usando? Ah, ele é um moço, tá usando uma roupa toda branca, um chapéu branco e um lencinho vermelho no pescoço. Quando ele falou isso, na hora eu gelei. O meu filho de 4 anos estava me descrevendo o Zé Pilintra sentado no sofá da sala, e todo dia ele vinha conversar com ele. Aí eu falei: esse seu amigo vai embora agora, em nome de Jesus. Peguei ele, levei para o quarto, ajoelhei, botei a mão na cabeça dele e comecei a orar. E conforme eu ia orando, repreendendo aquela ação maligna na vida dele, ele ia se debatendo e gritando: não, para mamãe, para mamãe. E eu continuei orando. Orei, impondo as mãos na cabeça dele por 40 minutos, até que ele caiu ajoelhado no chão e começou a chorar, 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 chorar. Depois me abraçou, me pediu perdão. E eu orei a Deus e pedi para Deus me mostrar tudo que estava influenciando ele a ter aqueles desejos, aquela presença maligna na vida dele. E o Senhor foi me revelando alguns programas de televisão que ele vinha assistindo, que estavam influenciando ele ter esse desejo. E dentre alguns programas, Deus me mostrou o Bob Esponja, que é totalmente afeminado, alguns desenhos do Cartoon, Hora de Aventura, apenas um show, e no Hora de Aventura, inclusive, teve um episódio, o único episódio que eu assisti foi o Espírito Santo que me mostrou. Os 2 bonecos se beijaram na boca e um outro personagem, que eu nem me lembro quem era, estava chorando, falando que o namorado dele não queria mais nada com ele, e só relacionamentos homossexuais. E é um desenho que tem a classificação livre e passa o dia inteiro em qualquer horário. E também o Ben 10, né? Além do Ben 10 ser completamente rebelde e não respeitar o pai, tratar mal o pai, ele se transforma em 10 monstros diferentes. E eu pude ver que ali são 10 espíritos diferentes que possuem aquele garoto. E Deus colocou no meu coração para que eu começasse a tirar essas coisas do Arthur. Porque o Ben 10 foi bem forte nesse momento, porque foi justamente o período que ele estava gostando muito do Ben 10 e pediu alguns bonecos do Ben 10. E nós demos alguns bonecos do Ben 10 para ele. E foi justamente nesse momento que ele começou a ter esses desejos, começou a ficar irritado e confrontar a gente, dizendo que ele podia ser menina sim, se ele quisesse. E desde então eu oro constantemente e tenho observado muito. Tudo que eles vão assistir na televisão, eu sento e assisto junto. E algumas coisas eu vejo coisas absurdas, desenhos infantis que eu proíbo. E o inimigo não tá para brincadeira. E realmente a gente tem que fazer a nossa parte em casa diariamente e controlar tudo que os nossos filhos veem na televisão. Porque a gente está vivendo tempos difíceis e o inimigo quer tragar a vida dos nossos filhos. Eu espero que possa ajudar alguém com esse depoimento.
E eu volto a repetir, nós, líderes, precisamos também estar curados para curar. A cura tem que começar a partir de nós mesmos. Se nós reclamamos tanto que existe em nosso meio fofoca, inveja, disputa, todo mundo atrás de um lugar de destaque. Eu tenho visto e ouvido muitos relatos de pessoas que não perdem a oportunidade de falar mal das outras, denegrir. Tanta altivez desnecessária, muita confusão em nosso meio. E as crianças crescem no mesmo ritmo, dando continuidade a essa doença que destrói tantos laços dentro da igreja, tantas amizades. Deixa eu te dizer uma coisa, cada um tem o seu lugar. Não existe no mundo digital igual a minha. Deus quer usar cada um com aquilo que Ele deu de melhor. Então, se esforce, faça o seu melhor e saiba honrar o trabalho do seu irmão sem medo. Deixa eu te contar um segredo. Se o teu irmão brilha, fica perto dele. O brilho dele vai te alcançar. Não adianta ficar tentando sabotar o teu irmão. A obra é do Deus Todo-Poderoso. Inclusive, é o mesmo Deus que você serve. Vamos ensinar isso para as crianças, para que elas cresçam amando, dividindo, compartilhando, honrando umas às outras, sem disputa, sem inveja. Porque nós queremos crianças curadas. Queremos um país curado. E o nosso Brasil está em coma, está agonizando. Basta abrir a internet. A família está ausente. As igrejas estão lutando praticamente sozinhas. Eu nunca vi o Ministério Infantil, o Departamento Infantil, evangelistas de criança lutarem tanto, se superarem tanto em prol das crianças. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Departamento Infantil. Há pouco tempo começou a se falar da ideologia de gênero. Entrou, invadiu as escolas. E eu vi tantas tias correndo para fazer curso de capacitação, para dominar o assunto, para entender, para saber ensinar. Tudo para combater, para proteger com garra, com unhas e dentes, proteger as crianças. Quando surge aí as modinhas do unicórnio, o joguinho da baleia azul, do suicídio, as tias se unem, compartilham informação, buscam conhecimento, mais uma vez para combater o mal, ensinar as crianças na igreja. E ainda tem pai e mãe que quando a gente fala de unicórnio, fica aborrecido com a gente. Quando nós queremos ver crianças salvas, curadas, libertas, nós nos esforçamos para isso. E parece que os pais estão dormindo, estão adormecidos e não conseguem enxergar como muitas das vezes Satanás entra nas modinhas. Pai e mãe, o departamento infantil é um aliado. É uma força a mais que vocês têm em prol da salvação do seu filho. Então, quando a tia disser que a festa junina não é de Deus, que o unicórnio não é de Deus, ore ao Senhor antes de torcer o nariz e de ensinar o seu filho a ser rebelde. Porque quando você não concorda, você torce o nariz, é o ensinamento que você está passando para o seu filho. Daí, ao invés de caminharmos na mesma direção, parece que estamos num cabo de guerra. Família ausente, igreja lutando. E nas escolas, Satanás está lá, ensinando, instruindo. São livros, brincadeiras, são tantas coisas hediondas, bizarras, acontecendo dentro das escolas. Nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos resgatar, restaurar as nossas crianças. Em nome de Jesus, nós precisamos combater a esse abandono inconsciente dos pais. Precisamos voltar a segurar aquele telhado que caiu. Isso não quer dizer que a mãe precise largar o trabalho, não. Quer dizer que nós precisamos dar atenção, acompanhar, observar, vigiar, conversar, instruir. Exercer com firmeza a autoridade espiritual que Deus colocou nas mãos de cada pai e de cada mãe. Nós precisamos tomar muito cuidado com a terceirização da educação dos nossos filhos. Precisamos ter o total direcionamento de Deus ao entregarmos os nossos filhos a alguém, porque estamos delegando a autoridade espiritual que é nossa. No período que os nossos filhos estão com outras pessoas, essas pessoas são responsáveis por ele. Então não podemos deixar de ficar em constante oração
e tomar cuidado com essas escolhas. Precisamos também reforçar a cobertura espiritual dos nossos filhos, porque não há demônio que suporte o poder de Deus. Vamos orar com os nossos filhos, orar a nossa casa, observar o comportamento deles. E o amigo imaginário seu filho tem, não permita que espíritos malignos se relacionem com sua criança. Igreja e família somos aliados. Vamos, a partir de hoje, fazer um voto com o Senhor. A transformação do nosso país está na criança, está no despertamento da família, que sempre teve o apoio da igreja. Precisamos acordar, quer queiramos ou não. Estamos no meio de uma guerra contra Satanás. A batalha está travada. A criança é a família, é o presente e é o futuro também. Em 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão e ruge procurando alguém que possa devorar. Ele quer devorar nossa família, nossos filhos. Mas nessa noite, nesse culto, Curados para Curar, vamos fazer um voto com Deus. Vamos arregaçar as mangas, dobrar os joelhos, vamos lutar. Vamos buscar a cura e gerar crianças curadas em prol de um futuro diferente deste nosso triste presente. Em nome de Jesus, convide as famílias, os pais, as mães presentes. Vamos fazer um voto com o Senhor nesse momento, os filhos, para que os pais possam, ali no altar do Senhor, se comprometer diante de Deus. Que a partir desse culto, dessa palavra, mesmo que ambos estejam trabalhando, eles estarão atentos, ligados, acompanhando, e não passará um dia sequer sem conversar, sem orar com o filho. Então, feito esse momento com as famílias, de comprometimento, de voto com Deus no altar, a ministração está encerrada. Eu creio que após a ministração dessa palavra, Deus trará grande despertamento, vai derramar cura, arrependimento no coração de muitos pais. Muitos filhos farão votos com o Senhor e eu creio que muita coisa vai mudar. Deus quer gerar crianças curadas, jovens curados, para que eles possam curar tantos outros jovens e tantas outras crianças de sua escola, do seu convívio, que não têm suas famílias cristãs. Deus está chamando você, evangelista de criança, para receber a cura também. Deus, ele quer derramar sobre nós a cura para que nós possamos também estar curados para curar. Cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é dia de romper e eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper e eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus. Unção de Deus. Eu sinto, Senhor, o mover das tuas águas que purificam e curam.